A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o nosso irmão em Cristo, irmão Paulo César. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que está no livro de Gênesis 7, versículo 3. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passando ainda os 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. A palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, ouvintes de casa, que quando Deus manda Noé entrar na arca e a sua família e 7 casais de animais, a Bíblia diz que Deus anuncia a Noé o dilúvio na época. E a palavra de Deus diz que Noé começou a fazer a arca de Deus conforme Deus tinha ordenado. E Noé começou a falar com a humanidade, falar com o povo, que Deus ia destruir a face da terra com água. A palavra de Deus diz que Noé anunciava que Deus ia fazer chover sobre a terra 40 dias e 40 noites sem parar. E a palavra de Deus diz que ainda Deus deu 120 anos para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque aquela arca que Noé estava fazendo não era só para Noé. Aquela arca era para que todos se arrependessem e entrassem dentro da arca. A palavra de Deus diz que quando foi chegando os 120 anos, a Bíblia diz que Deus manda Noé entrar na arca, a sua família e 7 casais de animais entraram dentro da arca. E a palavra de Deus diz que passando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a humanidade não acreditava que Noé falava. A humanidade não acreditava que ia acontecer o dilúvio. Eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje. Da mesma forma que nós estamos pregando que Jesus vai vir buscar a sua igreja, tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que acha que a Bíblia pode ser feita pela mão de homem. Sim, a Bíblia é feita sim pela mão de homem, mas homem que tinha intimidade com Deus e Deus com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando chegou os 120 anos, Noé dentro da arca, já passaram os 7 dias. A Bíblia diz que Deus ele abriu a fonte do céu e a fonte do abismo, e começou a chover 40 dias e 40 noites sem parar. Louvado seja Deus. Esta palavra traz para nós um despertamento muito grande, que primeiro século acabou com água na época de Noé. Hoje, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que essa terra qual que nós estamos vivendo, pisando sobre ela, está lá no livro de 2 Pedro, que essa terra está reservada como tesouro para o fogo e a destruição dos homens ímpios. Primeiro século acabou com água e agora vai acabar com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem mostrado os seus sinais. Jesus tem mostrado os acontecimentos dentro da sua palavra. A palavra de Deus diz que no final dos tempos haveria os terremotos, maremotos, tremor de terra, haveria peste, praga, aperto, fome na face da terra, e tudo isso já está acontecendo.
Louvado seja Deus. A palavra de Deus tem alertado o seu povo e a sua humanidade. A qualquer momento Jesus virá e não tardará para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Assim esta palavra para milhões de ouvintes que vão ouvir esta palavra que Deus continua falando no seu coração. Quem se despede aqui é o nosso irmão em Cristo, irmão Paulo César. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.